pista do Morro dos Cavalos foi liberada hoje pela manhã e você vai ver também. Atlas escolar divulgado pelo IBGE causa polêmica nas redes sociais. Governo discute o aumento do salário mínimo para o próximo ano. Ainda está baixo o quantitativo de pessoas vacinadas contra a gripe no estado. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje terça-feira, dia 16 de abril de 2024, e a gente já abre com a informação da liberação do Morro dos Cavalos na BR-101, aonde, né, gente, desde o último sábado tá tudo trancado, cerca de 50 horas, as pessoas ficaram lá em filas quilométricas a fim de esperar que o Morro dos Cavalos fosse reaberto, a pista, né, do Morro dos Cavalos fosse reaberto em ambos os sentidos. Isso aconteceu hoje por volta das 6 horas da manhã, 2 pistas sentido norte e uma sentido sul, para poder fazer essa liberação e escoamento das pessoas que estavam lá presas, né, literalmente desde o último sábado. O que aconteceu foi que uma grande pedra rolou e ficou alojada nas pistas da BR-101, que causou todo esse transtorno aí do fechamento. Muitas cidades adjacentes ali que tinham pistas que poderiam servir de acesso tanto à capital quanto ao sul do estado, viram as suas cidades aí se transformarem num caos nesses últimos 3 dias, devido a esse escoamento de carros, né, que acabaram, carros, caminhões, ônibus, que acabaram indo por essas rotas alternativas. A Serra do Rio do Rastro ontem também registrou um movimento muito intenso mesmo com as fortes chuvas. Hoje já não está chovendo, pelo menos não aqui no sul do estado, né? Tá tudo mais seco, mas tudo isso faz parte também da frente fria que está chegando. A temperatura hoje está um pouquinho mais alta, está na casa dos 25 graus, mas isso faz parte do sistema de baixa pressão, que ela vem, sobe a temperatura, depois faz a queda brusca acontecer, que deve acontecer a partir desta quarta-feira, de acordo com os modelos. Voltando a falar da Serra do Rio do Rastro, por enquanto, né, a gente está liberado nesse esquema de pistas aí alternadas, melhor dizendo, mas todo cuidado é pouco. Se puder evitar, melhor ainda, porque a chuva não cessou no estado, essa frente fria que está chegando hoje aqui já está atingindo bastante o oeste catarinense, bastante chuva por lá, está vindo da Argentina, passando pelo Rio Grande do Sul e está subindo aqui para o nosso estado, mas vindo mais pela lateral, vamos dizer assim, e está alcançando, vai alcançar também ali a região da Grande Florianópolis com números bem alarmantes do quantitativo de chuva. Então é bom prestar atenção nas informações oficiais da concessionária, da Arteres e também da Polícia Rodoviária Federal para poder seguir viagem com tranquilidade. O salário mínimo vai aumentar mais de 6% no ano que vem e superar os R$ 1.500. Pelo menos é a previsão do projeto do orçamento do governo federal que foi entregue ontem ao Congresso Nacional. E o governo recuou da perspectiva das contas públicas, desistiu da meta de um saldo positivo de 0,5% do PIB. Pelo texto encaminhado pelo governo nesta segunda-feira, em 2025 a meta fiscal será de resultado primário zero, ou seja, as despesas serão iguais às receitas, o mesmo percentual deste ano que ainda não passou por uma revisão, como acontece todos os anos na administração pública. O projeto também prevê um salário mínimo de R$ 1.502. É inegável que a questão fiscal é um problema no mundo todo atualmente. Só para terem ideia, no ano passado, do G20, do grupo dos 20 maiores economias, apenas 2 não tiveram déficit fiscal em 2023. Repito, de 20 economias, apenas 2 não tiveram resultado fiscal negativo em 2023, sendo várias delas acima de 3, 4, 5% do PIB. Então, esse é um desafio global, do qual o Brasil está bem posicionado. Nós estamos no processo de recuperação, estamos discutindo se a meta de 2025 ela mudou de 0,5 positivo para 0 no equilíbrio. Então, ele já representa um avanço, mas para que esse avanço se materialize,
nós não podemos ter recuos, nós não podemos descuidar. Segundo alguns integrantes do Executivo, o governo não discute neste momento mudar a meta de zerar o déficit neste ano. O Ministério da Fazenda negocia com o Congresso, por exemplo, o limite para compensações tributárias e conta com o ingresso de 6,2 bilhões de reais de dividendos extras da Petrobras. Por conservadorismo, né, a gente não coloca nenhuma previsão de dividendos extraordinários na peça orçamentária. E, claro, tem toda uma discussão sobre governança da companhia e de processo decisório que não compete ao Tesouro, mas é claro que, uma vez ocorrendo a distribuição desse dividendo, ele colabora, sim, com os resultados fiscais do exercício, tá? Então, ele não é algo que está previsto, então ele vem para ajudar ou para mitigar outros riscos que eventualmente se materializem, né? Ainda nesta semana, o Congresso Nacional analisa os vetos do presidente Lula ao orçamento de 2024. Os parlamentares já indicaram que devem derrubar o veto presidencial que barrou 5,6 bilhões de reais destinados às emendas de comissão no orçamento de 2024. Caso a previsão se confirme, o objetivo da equipe econômica de manter o déficit zero nas contas públicas fica ainda mais difícil de ser alcançado. E a divulgação do novo Atlas Geográfico Escolar pelo IBGE na última semana foi alvo de polêmica nas redes sociais, por mostrar o Brasil no centro do mapa mundi. A representação contém ainda uma marcação sobre países do G20, grupo das maiores economias e das nações que têm relações diplomáticas com o Brasil. Embora coloque o Brasil no centro e não Europa e África, como nas representações mais recorrentes, o mapa do IBGE mantém as coordenadas geográficas fixadas em 1884. Em seu site, o Instituto diz que a inovação está em consonância com a atual presidência brasileira do G20. Na cartografia, nem sempre o meridiano de Greenwich representou o centro e o 0 grau nos mapas mundi. Até o século XIX, cada país adotava seu próprio meridiano de origem e, a partir disso, dividia as longitudes, linhas que cortam o mapa de forma vertical leste-oeste. Segundo o professor de cartografia da Universidade Federal de Goiânia, Ivanilton José de Oliveira, as dificuldades provocadas pelas diferenças entre as coordenadas geográficas trouxeram a necessidade de padronização. Isso ocorreu em 1884 na Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, nos Estados Unidos. A convenção estabeleceu que o Observatório de Greenwich, no Reino Unido, deveria se tornar o ponto zero das representações cartográficas. As coordenadas das latitudes, como conhecemos hoje, foram definidas muito antes das longitudes. Essa é uma ideia que surgiu na Grécia Antiga, com a descoberta de que a Terra é redonda. Os gregos, assim como outros povos da antiguidade, percebiam que a posição do Sol parecia mudar se vista da Terra. Durante as passagens das estações, às vezes o astro estava mais ao norte, às vezes mais ao sul. O professor conta que colocar o país na região central do mapa não é algo exclusivo do Brasil. Outros países, como Nova Zelândia e Austrália, também confeccionaram representações cartográficas onde o próprio território se torna o centro do planeta. Em várias localidades estão disponíveis a vacina contra a dengue para os adolescentes e os pais devem enxergar a importância dessa imunização. A vacinação contra a dengue está disponível em Teixeira de Freitas e diversas outras cidades do estado da Bahia e do país. Nesse primeiro momento, estão sendo vacinadas crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue. Foram mais de 16 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023. Sabendo da importância da vacina na vida dos filhos, o promotor de vendas Carlos Augusto aproveitou o dia D da vacinação no último sábado, para levar o Pedro Gabriel, de 13 anos, e o João Felipe, de 10. Nós estamos vendo um caso muito agressivo com dengue, né? E alguns até levando à morte. Então, assim, a vacina é muito importante, né? Para o bem-estar das pessoas, das crianças principalmente, né? O Pedro achou o processo de vacinação bem tranquilo e dá o recado. É muito melhor eles virem para tomar vacina do que ficar sofrendo em um hospital, né? Então, é muito bom a gente vir
cuidar da nossa saúde e nos proteger. O público-alvo inicial da ação consiste em pessoas de 10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias que não tiveram dengue nos últimos 6 meses. Quem já sofreu com uma das arboviroses, mas ainda não pode tomar a vacina contra a dengue, fica na expectativa de que seja liberada logo para outras faixas etárias. Dona Cleida e Marina têm apostado em outras formas de proteção, enquanto a dose do imunizante não chega para elas. Usar repelente, né? E preocupar com pratinho de planta, né? Evitar deixar a água parada. Ter esses cuidados, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Porque a necessidade da saúde, a gente tem que, né, correr atrás, a gente fazer da nossa parte, né? Falou que está aqui em Teixeira turistando, mas ainda assim não deixa de cuidar. Não, com repelente, usando repelente, né? As unidades de saúde estão muito cheias, pelo menos em BH está muito cheia, e a gente tem que evitar. Quem não pegou, não deseja pegar e se cuide para não pegar, né? Você já tinha todos os cuidados antes? Como é que era essa relação com a questão dos mosquitos? Eu tinha um cuidado, porque no bairro onde que eu moro, né, é limpo, né, assim, ao redor da casa, mas nem todo mundo cuida, né? Então, às vezes, não adianta você cuidar e seu vizinho do lado não cuidar, né? Ou outras pessoas não cuidar. Então, todo mundo tem que fazer parte, né? O processo de vacinação continua. Basta ir à unidade de saúde mais próxima de sua residência. Os menores precisam estar acompanhados pelos pais responsáveis ou qualquer adulto maior de 18 anos. No momento da vacinação, caso apresente histórico de alergia, os menores vacinados precisam aguardar 30 minutos na unidade. Caso não apresente, 15 minutos. Gente, nesse caso tem que olhar mesmo o quintal do vizinho, como disse ali a senhora, né? Todo cuidado é pouco, tem que avaliar mesmo a situação da dengue. É preocupante em todo o território nacional. Aqui no estado, mais de 50 mortes já registradas pela doença, UTIs bem cheias, bastante gente com o diagnóstico. Então, se tem a condição de tomar a vacina em algumas regiões aqui de Santa Catarina, faça. A seguir, estudo revela método para controlar a raiva. Então, a mudança dos nossos familiares é uma consequência. Deus ele vai fazendo porque ele tira de nós. Olha que coisa bonita. Deus ele tira do marido para dar para a mulher, tira da mulher para dar para o marido, e vai tirando dos pais para dar para quem? Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Eu estou meditando esses dias sobre uma questão de transferência espiritual. Parece uma coisa meio louca, né? Mas não é não. A Bíblia diz que nós somos enriquecidos. Se eu fui enriquecido, a minha família não pode ser pobre, meu irmão. Porque Deus me enriqueceu para enriquecer minha casa, para abençoar minha família. Diga glória a Deus. Aí o apóstolo Pedro falou, olha, o que eu tenho eu te dou. Ele transferiu o que ele tinha para a vida daquele paralítico, e aquele homem, ele ficou bom. Por quê? Porque o Pedro deu algo para ele. O Pedro transferiu ali. Pedro falou, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não estou falando de riqueza monetária, estou falando de uma riqueza muito maior do que a riqueza na questão de valores. Estou falando da riqueza de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus muda a nossa vida, é para mudar a nossa casa. Por isso que você tem que declarar todo dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo dia, você tem que falar isso, meu irmão. Não, a minha família é de Jesus, minha família é do Senhor. Sala de entrevistas dessa semana, nós vamos falar sobre autismo, dessa vez sobre o comportamento deles e as terapias que envolvem esse desenvolvimento. A terapeuta comportamental Simone Rossetti vai conversar com a gente e desmistificar muito sobre esse assunto. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você!
Olá, minhas amigas mulheres que vencem, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para dar um recado todo especial para vocês. Atenção, Criciúma e região, agora na nossa sede regional, todas as terças-feiras, às 15 horas, eu estarei aqui juntamente com a nossa equipe de fé, Mulheres que Vencem, para atendê-las, para orar por você, para fazermos aquela intercessão e passar para ti aquela palavra de fé. Vai ser bênção em nome de Jesus. O endereço da bênção, Rua Miguel Patrício de Souza, número 300, aqui no bairro Próspera, ao lado do terminal. Aguardamos por vocês em nome de Jesus. E atenção, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, através da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção, da DEIC, deflagrou hoje pela manhã a 2ª fase da investigação que apura, dentre outras coisas, os crimes de organização criminosa, bem como falsidade ideológica, o uso indevido da renda pública e ainda a contratação direta, fora das hipóteses legais. Os cursos do inquérito policial apuraram ter sido adquiridos 2 imóveis com valores superfaturados, sendo tais fatos corroboratórios através dos trabalhos da perícia. Em razão disso, hoje, deu-se o cumprimento de 4 mandados de prisão preventiva, 9 mandados de busca e apreensão, sequestro de valores e afastamento de servidores da função pública. As penas dos delitos investigados, se somadas, podem chegar a 33 anos de reclusão. As investigações continuam para verificar o envolvimento de outras pessoas, tudo isso no município de Uruçanga, aqui no sul catarinense. Teve bastante repercussão esse caso já desde as primeiras horas da manhã e alguns servidores públicos e também gestores afastados e presos preventivamente. A gente acompanha o caso. A inteligência artificial tem sido uma revolução em diversos setores e a área da saúde não é exceção. Em meio à explosão do uso da inteligência artificial, a Organização Mundial da Saúde reconheceu a tecnologia como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados da saúde e aos medicamentos em todo o mundo. Diante do avanço da tecnologia, a Organização Mundial da Saúde classificou a inteligência artificial como uma poderosa ferramenta para melhorar o alcance aos cuidados de saúde, principalmente em países mais pobres, onde os recursos são escassos e o acesso a profissionais não é fácil. Mas a entidade faz questão de destacar que toda essa tecnologia só será convertida em benefícios à população se a ética e os direitos humanos forem colocados no centro do projeto. Preocupada com a segurança, a Organização Mundial da Saúde lançou no início do ano várias orientações sobre a ética e a melhor utilização da tecnologia. O objetivo é apoiar governos, empresas e prestadores no desenvolvimento e na utilização adequada desses recursos, principalmente em países mais pobres, onde a falta de profissionais poderá ser substituída pela inteligência artificial, que já estaria habilitada em casos até de cirurgia, em contar que em grandes centros de saúde os custos também poderão ser menores. E olha só, uma nova leva de servidores de universidades e institutos federais se junta à paralisação dos docentes e técnicos administrativos da Rede Federal de Educação. Ao menos 470 institutos federais em 24 estados estão suspendendo as atividades por tempo indeterminado ao longo deste mês de abril. A greve é liderada pela Federação do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superiores Públicas do Brasil e une mais de 60 seções sindicais. Além dos institutos federais, 18 universidades já aderiram à paralisação, inclusive as universidades e institutos federais aqui de Santa Catarina. Se você é uma pessoa explosiva, preste atenção nessa notícia. Um estudo japonês revelou um método infalível para descontar e controlar a raiva.
O tal método infalível não consiste em gritar alto ou socar um travesseiro ou uma almofada. Os pesquisadores japoneses descobriram que, na hora da raiva, a melhor maneira de se acalmar é escrever os sentimentos em um papel e depois rasgá-lo. É, isso mesmo. Parece até uma brincadeira, né? Mas não é não. Saiba que os resultados desse experimento impressionaram até mesmo os acadêmicos em ciências cognitivas da Universidade de Nagoya, responsáveis pelo estudo. Eles recrutaram 100 estudantes e pediram para escreverem breves opiniões sobre diferentes temas. E aí os pesquisadores disseram que eles seriam avaliados por um aluno de doutorado da universidade, que analisaria por meio dos textos a inteligência deles, os interesses, o pensamento lógico e a racionalidade. Só que, independente das respostas, todos os recrutados tiveram pontuação baixa e com um comentário bem negativo sobre o desempenho no teste. E claro que todo mundo ficou com raiva do resultado dessa avaliação. Foi aí que os pesquisadores pediram que eles escrevessem os sentimentos em um papel. Mas metade da turma foi orientada a guardar em uma pasta aquele papel com os sentimentos. E a outra metade foi orientada a rasgá-lo. No grupo que guardou o papel, observou-se que os níveis de raiva subjetiva permaneceram elevados. E entre os alunos que rasgaram, a raiva diminuiu a ponto de ser neutralizada. Foi por isso que os pesquisadores consideraram o método como infalível. E agora tiveram um estudo publicado na revista científica Scientific Reports. Então fica aí a dica, né? Se tiver raiva, é só escrever todos os sentimentos direitinho ali numa folha de papel e depois rasgá-la. Será que dá certo? Mas vale a pena tentar naquela hora do sentimento explosivo. O bom é não ter raiva, né, gente? Deixa pra lá. Vamos falar agora de oportunidades. Quem sabe o emprego que você tanto quer está agora aqui para você. Estão abertas algumas vagas na SIC. Em Araranguá, 2 vagas de auxiliar de almoxarife, 3 vagas de jovem aprendiz, 1 vaga de técnico de segurança e 2 vagas de técnico de metrologia. Em Criciúma, 1 vaga de consultor de vendas, 1 vaga de motoboy, 1 vaga de social media, 2 vagas de soldador montador. Em Tubarão, 1 vaga de analista fiscal contábil, 1 vaga de auxiliar administrativo, 1 vaga de encarregado de pátio, 1 vaga de estágio da construção civil. Em Cocal do Sul, 1 vaga de auxiliar administrativo, 1 vaga de auxiliar de produção, 1 vaga de assistente de vendas comerciais e 1 vaga no setor pessoal RH. Essas e outras vagas estão disponíveis no site da SIC, rededetalentos.com.br. Boa sorte, então. A seguir, Divi faz balanço do dia D de vacinação contra a gripe no estado. O problema de muita gente que quando vem uma dificuldade, quando vem uma crise, se afasta de Deus. E aí ela impede o plano de Deus de se cumprir na vida dela. Eu tenho explicado, você não precisa ter pressa. Você não precisa ter pressa. A Bíblia diz em Hebreus 12:2 que devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Alguém já disse um dia que a pressa é inimiga de quem? O que é a perfeição? A perfeição é Deus. Não existe nada perfeito neste mundo. A única perfeição que existe é Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Ela vai te atrapalhar. Ela vai impedir você de ser abençoado. Não tenha pressa. Caminhe com sabedoria, persevere. Todas as bênçãos de Deus vai te alcançar na sua caminhada. Diga glória a Deus. Todas as bênçãos vão te alcançar. Pode ter certeza. Aqui, em qualquer lugar do mundo aonde você está me acompanhando, não tenha pressa. Quando você está caminhando com Deus, Ele te abençoa. A bênção chega na tua vida. E muitas vezes a hora que você mesmo está esperando. Amém?
Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mas mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E olha só, hoje é dia de sala de entrevistas e a gente vai falar sobre um tema muito importante e que ainda enfrenta muitos desafios, o comportamento dos autistas. O autismo pode ser caracterizado por padrões repetitivos, interesses fixos e dificuldade na comunicação, entre outros. E a pandemia foi um grande desafio para as famílias e para quem lida com o transtorno. A analista do comportamento Simone Rossetti explica como esse período de isolamento afetou os pacientes. Porque a gente trabalha muito com imitação, né? Então, ele tá ali dentro da sala, a gente trabalha num consultório, né? Então, tá ali dentro, a gente primeiro vai fazer pra criança imitar, tanto bater palma, quanto dar tchau, né? Pra fala, a gente sempre põe a mão na boquinha, na nossa, né? Na boca, pra ele falar a mesma coisa. Então, se não tem alguém pra brincar, da mesma idade, a gente chama dos pares, ou um adulto que tá ali disponível, não consegue evoluir. Né? Mas perdeu-se um tempo, sim, só que precisa trabalhar nisso, porque daí, se for questão da pandemia, por isolamento social, a gente consegue ter um progresso maior. Mais rápido, né? Isso, e a gente trabalhando ali, a gente já sabe se é ou se não é, né, em questão da pandemia ou não. Não digo assim, coisa de 1, 2 meses, demorem um pouquinho também pra gente conseguir perceber, mas dá pra diferenciar, até porque a gente tem testes, né? Não tem exame pra detectar o autismo, a gente vai fazendo o teste interno e a gente consegue detectar se tem alguma, o suporte 1 ou 2, que 1 é o mais difícil da gente avaliar, né? Mas se é o 2 ou 3, a gente já tem bastante noção. Apesar de estar ganhando notoriedade, o autismo ainda enfrenta dificuldades, mas saiba que existem alguns suportes dentro do espectro que pode ajudar a identificar os sinais. Fala que é o suporte 1, né? Que o que mais prejudica no suporte 1, que tem até o 3, é o social. Aí então às vezes fica mais excluído, mas aí pensa, é o jeitinho dele, tá mais sozinho, mas não, aí pega um brinquedo, não tem aquela função de brincar. Por exemplo, as meninas pegam uma boneca, não vão fazer um niná ou dar uma mamadeirinha, elas já vão jogar pra cima, vão colocar de ponta cabeça, então isso a gente chama que é um brincar que não é funcional. Então a gente já começa a perceber por aí. Dentro de casa é mais a fala, né, tá ali com 1 ano e meio, não fala nem um mamãe, nem um papai, né, então opa, tá com aquela pulguinha atrás da orelha, começa a avaliar, então tem que procurar aí primeiro um pediatra, para depois encaminhar para o neuro para avaliar, porque quanto antes a gente trabalhar, não só nós, né, mas o neurologista também melhor para desenvolver, né, a criança. Porque o que é o nosso trabalho? A gente pega de acordo com o marco de desenvolvimento, e aí, tem 4 anos, o que a criança de 4 anos faz? Já se alimenta sozinha, normalmente já não utiliza mais fralda, né, já fala mais de 4.000 palavras com formação de frase, então, opa, a gente vai ter que acender esse alerta para trabalhar. Que tempo que a gente perdeu aí? Então a gente vai acelerar para dar esse desenvolvimento para a criança, né? A família tem um papel crucial no desenvolvimento. A demanda também das escolas pode ajudar no trabalho e na equipe que fortalece ainda mais o aprendizado da criança.
E a gente sempre fala, se a escola não caminha junto, o fono não caminha junto e o que a gente faz também não for junto com eles, a gente não vai para frente, né? A gente é uma equipe. Então não adianta eu ultrapassar o limite da criança e não estar junto com a fono. Um exemplo, na escola tá aprendendo sobre abelha, então, no meu trabalho eu posso usar a cor amarela para trabalhar com ele. Na fono ela vai trabalhar né, a letrinha A. Então dentro daquela abelhinha a gente consegue trabalhar muita coisa. Então a gente tem que estar sempre conversando, né? A gente faz visita escolar também para acompanhar a criança, deixando bem claro que a gente visita a escola não é para avaliar a escola, não é para avaliar o professor, nada, é para acompanhar a criança, para ver como que ela é no social, para ver como que ela está se alimentando fora de casa, né? Para ver se está utilizando o banheiro corretamente, se está indo ou não indo. Então às vezes a escola tem um pouco de receio, vai vir alguém olhar a minha escola, mas não, a gente está indo olhar a criança, né? A partir do momento que a gente fecha com uma família, a gente está indo pela criança para sempre, assim, desde uma ida ao mercado, um corte de cabelo, a gente está acompanhando. Tem casos que não conseguem tirar sangue, por exemplo. A gente faz um trabalho todo social antes, com historinha social, trabalhando com brincadeiras também, acompanha também no dia, para ver se consegue tirar o sangue, né? Para ser um apoio maior para a família. Porque a família fica bem perdida nessas horas, né? Porque eles começam a chorar, se desesperar, às vezes tem pai que se desespera também. Normalmente as mães são mais firmes, assim. Os pais mesmo que fogem de pena, deixa, né? Ainda é criança, mas as mães são mais assim de acompanhar. E a gente sempre pede para os pais também fazerem em casa alguma coisa, né? Não só a gente lá dentro da terapia. Mas sobre esse tema tão interessante, você acompanha hoje no Sala de Entrevistas a partir das 3h10 da tarde. Bem importante, se você perdeu, Sala fica disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Mudando um pouquinho de assunto, gente, ainda está baixo o quantitativo de pessoas que já se imunizaram contra a gripe em todo o estado. A DIV fez um balanço sobre as aplicações do dia D. O último sábado foi marcado pelo dia D de campanha de vacinação contra a gripe, essa data em que todos os 295 municípios catarinenses se mobilizaram para vacinar a população dos grupos prioritários contra a doença. De acordo com os dados do painel de doses aplicadas do Ministério da Saúde, quase 115 mil pessoas foram imunizadas nesse dia. No último sábado, dia 13 de abril, foi marcado o dia D da campanha nacional contra a gripe. Neste dia, todos os 295 municípios catarinenses se mobilizaram para vacinar o público-alvo desta campanha. De acordo com os dados do painel do Ministério da Saúde, no dia D foram vacinados mais de 115 mil pessoas aqui no estado de Santa Catarina. A campanha continua e os grupos prioritários devem procurar até dia 31 de maio os locais de vacinação para se imunizarem. A campanha de vacinação contra a gripe, ela vai até o dia 31 de maio. Importante, então, que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário de vacinação procurem uma unidade básica de saúde mais perto da sua residência, porque o quanto antes esse indivíduo estiver vacinado, ele estará protegido contra a doença. É isso, né, gente? Importante a vacinação. Sábado, então, foi o dia D. Poucas pessoas. Também estava muita chuva aqui na região sul do estado, mas mesmo assim, né? Tinha das 8 da manhã às 5 da tarde para procurarem os postos de vacinação. Sábado, para quem sempre reclama dos horários aí dos postos que não dá certo, era um dia importante. Poucas pessoas foram se imunizar e a campanha segue até 31 de maio. Depois, o governo federal, aí através do Ministério da Saúde, decide se abre ou não a campanha para toda a população. Mas é importante, vacine-se, vacine as crianças. Os vírus gripais estão aí rondando, né, o nosso estado, o país inteiro. Você que vai viajar, proteja-se, né? A vacina é proteção. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto na próxima edição do Boletim Primavera para você também. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E também às 4 horas da Graça, chegando com muita fé e devoção. Hoje também tem a gente às 3h10 da tarde no Sala de Entrevistas. Você acompanha aqui conosco, Sala de Entrevistas inédito. Gente, fiquem com Deus, uma boa terça, cuidado com a mudança de temperatura que está chegando até amanhã.